Boa tarde, eu sou o Thiago Perdigão e gostaria de apresentar para vocês, então, um pouco sobre o conceito de forma motívica, que foi uma questão que eu trabalhei, na verdade, é um pensamento meu, assim, né? Uma questão de uma técnica, né, que eu fui desenvolvendo, e então eu gostaria de apresentá-la um pouco com vocês. Na verdade, ela já tem alguns anos, porque eu aproveitei meu TCC, que foi isso, foi há 6 anos atrás, mais ou menos, 7. Aliás, não, que eu formei tem uns 3, 4, né? Depois eu fiz mestrado, então é mais ou menos isso. Há uns 4 anos atrás, aí no TCC eu aproveitei para incluir também como um anexo, né? Isso vocês estão vendo um anexo ali do TCC. Neste anexo tem essa questão da forma motiva. Então, quem quiser depois saber um pouco também é só me pedir que eu mando aí para vocês, por PDF e tal, tá? Então, basicamente, como vocês podem ver ali, o que eu intentei, né, nisso? O seguinte, a questão dos motivos, bem como a questão formal, geral, sempre foram coisas que me interessaram bastante na composição musical. Então, o que eu tentei criar foi uma técnica onde eu pudesse ir do motivo mais essencial, vocês sabem o que é um motivo, né? Todo mundo na música aqui, um fragmento melódico ou rítmico, né? E fazer uma conexão intensa com a questão da forma total, né? Então, o que eu fiz basicamente aí foi criar um processo, uma técnica através do qual você consegue deduzir uma forma inteira de um motivo, bem como extrair motivos da forma total de uma música. Seja uma música que você está compondo ou seja uma música que já está pronta, por exemplo. Se você quiser pegar, sei lá, uma música do Beethoven e deduzir os motivos que seriam, então, criados, entre aspas, né, a partir dessa forma, você pode fazer também daí em diante. Ou você pode criar os motivos para gerar uma forma a priori para a música que está compondo. Então, basicamente, essa tabela eu exponho esse processo. Então, você tem as seções da forma, tá? Essa tabela seria para uma música que já está composta. Para uma música que você vai compor, seria o processo inverso, né? Então, você tem as seções da forma, tá? Você pode, ou arbitrariamente, separar o que para você é uma seção da forma, ou o que você pode julgar como... né, se for uma forma sonata, etc., aí fica muito mais claro, né, a questão da forma. Então você separa em formas, depois, no segundo processo, notas reduzidas da harmonia das subseções. Então, basicamente ali, o que você pode elencar, né? Se for uma música modal ou tonal, por exemplo, você pode elencar as notas que são as mais importantes ali dentro. Ou se for um centro tonal, ou um centro modal, etc. Ou, eventualmente, uma música atonal também, às vezes você tem um tonalismo livre, né? Você tem ali alguma nota que seja mais importante naquele trecho, né? Então você elenca essas notas nessa segunda parte. Na terceira parte, aí entra uma questão um pouco mais matemática mesmo, que é a questão do número de compassos, né? Então ali, pelo número de compassos, você... sendo que esses compassos abarcam esses centros, tá? Então, vocês estão vendo que, inclusive, por exemplo, Dó, Lá, então tem dois compassos, dois números de compassos relativos àqueles pontos ali. Então, isso vai variar de música para música, né? E a partir dessa questão do compasso é que você vai criar a próxima seção, que é a rítmica. Então, basicamente é o seguinte, parece meio abstrato, assim, né? É uma questão abstrata, mas ela também é bem visual. Bastaria você imagine a forma total da música na sua frente, desenhada, digamos assim, né? Exposta em termos de partitura também, e aí você pensa tudo isso como se fosse um motivo. Tenta imaginar a forma total enquanto um motivo. Grande, alargado o tempo, entende? É basicamente isso. E aí, enfim, você recortou ali os compassos, etc., colocou na terceira seção. A quarta, você deduz a questão rítmica dessa questão dos compassos. Tá? E na quinta, então, você une, né, a parte 4 com a segunda e você vai ter, então, o motivo propriamente ali. Se for uma música, por exemplo, você pode perguntar, né, se for uma música dodecafônica ou uma música percussiva que não tem alturas definidas, etc., aí simplesmente vai gerar um motivo rítmico. Né? Você vai chegar no final, você vai ter um motivo rítmico, ele não vai ter notas porque não tem nenhum centro tonal, modal, etc., entende? Enfim, então esta é um exemplo de uma das músicas. Essa música Deus no Exílio foi uma que eu compus, então eu aproveitei o TCC que eu já trabalhava ela e fiz essa dedução aí da forma motívica a partir desta música, né? Mas poderia ter sido de qualquer outra. E aí os motivos gerados são esses. Então, qual que é o intento disso? É você gerar materiais que já estão ali, né? Então por exemplo, eu posso pegar esses motivos gerados por essa forma motívica, digamos assim,
e acrescentar em outra música. Né? Eu posso compor a próxima música a partir da forma motívica da música anterior. E daí em diante, né? Então o compositor pode brincar com todo esse processo. Aí eu elenquei 10 pontos, né, sobre isso que eu vou ler um pouco para vocês. Acho que não vai dar tempo de todos, mas são as considerações a partir disso. Claro que eu poderia explicar com mais, né, detalhes e tal, mas obviamente a gente não tem tempo assim para entrar tanto, então por isso que eu já fui direto na imagem, né? Mas tem todo o texto antes disso, explicando ponto por ponto e tal. Quem quiser depois eu mando. Então, os 10 pontos que eu deduzi a partir então dessa questão é o seguinte. Basicamente, quanto tempo tem, por favor? 4 minutos e 20. Tá, então vou tentar ler aqui e explicar rapidamente alguns pontos. Então, a primeira consideração sobre isso é o seguinte, que haverão tantas formas motívicas. O que é forma motivo? Já é o conceito dessas duas coisas juntas. Né? Então, é uma forma que advém do motivo ou o motivo que advém da forma. Então, eu já conceituo as duas como, né, conforme motivo. Então, haverão tantas formas motívicas quanto variações dos motivos resultantes, puder imaginar o compositor. Então, aqui, quando a gente pensa em motivo, né, em musical, a gente já pensa diretamente em variação, porque o motivo, ele, em geral, é desenvolvido na música. Né? Então, quando a gente começa a fazer essas relações, então, na verdade, você vai ter a forma motívica apenas como um fragmento ali, obviamente motívico, mas com as variações você pode obter uma infinidade, obviamente. Né? Segundo ponto, os motivos de um movimento, de um conceito, por exemplo, podem advir de outros oriundos da forma motívica do movimento anterior. Do mesmo modo, os motivos presentes no movimento ou música inteira podem tornar-se a forma de outra e daí em diante. Então, basicamente, por exemplo, você pode compor uma suíte com vários movimentos, onde o próximo movimento, os motivos dele são a dedução da forma motívica do movimento anterior ou e daí em diante. Né? Você pode, basicamente, o que eu estou falando, que você pode jogar com essas questões. Ou você pode, né, de uma música que você compôs numa época, você pode criar futuramente uma a partir disso daí em diante. Né? Ponto 3. A dedução rítmica pode ser dividida ou multiplicada ao infinito, obtendo-se assim contrações e alargamentos motívicos diversos. Então, basicamente, estou falando daquele número 3 ali, né? Aliás, do número 4, que na verdade, a partir da questão da divisão e multiplicação, você pode ir expandindo aquilo, né? Número 4. Assim como é possível ir da forma ao motivo, é possível ir do motivo à forma através do processo inverso àquele explicitado na figura. Então, é o que eu estava falando. Ali é de uma música já composta, mas você poderia começar do final, né, de motivos que você criou aqui, para gerar uma forma. Né? Eu vou pular esse ponto que é um pouco mais complexo, que eu acho que não vai dar tempo. Então, número 6. As tomadas de decisões subjetivas durante os procedimentos não necessariamente afetarão de forma negativa os resultados da transformação da forma em motivo e vice-versa, porquanto estes devem ser vistos como coisas que tendem umas às outras, mas nunca chegam a ser idênticas efetivamente. Então, basicamente, o que eu estou falando é que alguns desses processos eles podem ter um quê mais arbitrário, né? Eu posso, por exemplo, no primeiro ponto ali, falar que a estrutura da forma é de outro modo, certo? Porque um analista ele pode analisar de outra forma uma mesma música. Aí, obviamente, você vai obter algo diferente. Né? Mas como você tem questões, por exemplo, a questão das notas ali, que aí não é o analista que escolhe, então você tem um campo ali de objetividade, né? Então não é puramente subjetivo. Aí eu continuo, né, nesse sentido. É preciso ter em mente que a forma, nesse sentido, é uma variação de outra, tanto quanto o motivo é a variação de outro. Então, quando a gente começa a pensar nisso, né, e estreitar essa questão do motivo à forma, a gente começa também a aplicar as questões dos motivos à forma total. Ou seja, basicamente, você pode, tudo que você consegue fazer com o motivo, você conseguiria aplicar à forma. Né? E precisamente por não serem eles algo absoluto, também não precisa ser oriundo de um processo estritamente fechado e determinista, embora devam ser norteados por procedimentos objetivos. Com efeito, os procedimentos da forma motívica são sempre aproximativos, jamais deterministas ou integralistas. Então, basicamente, estou asseverando que isso não é completamente determinista, no sentido como se estivesse fazendo um serialismo integral ou algo assim, né? Mas pode ter um caráter mais subjetivo. Né? Quanto tempo? 30 segundos. Tá, então vou fechar com esse último ponto aqui. Tá? Beleza. Então, quanto ao processo analítico, tal como a forma motívica produz meios para se observar as relações entre forma, acessões, harmonia, subseções, bem como todo tipo de relações derivativas entre forma e motivo. Com efeito, através da forma motívica, a micro e a macro análise se fundem.
Vale lembrar que o resultado motivo final pode ser sempre ainda mais reduzido, chegando-se a motivos mais essenciais, ou ampliado, alçando-se novas variações rítmicas e melódicas, a serem também comparadas com aquelas, né, que escolheu o compositor. Então, basicamente, o que eu estou falando de como que olhar para a música dessa forma, você pode ter uma ponte entre a micro e a macroanálise de uma forma, né, mais clara, assim, né? Porque muitas vezes a gente não faz essas comparações, né? Uma comparação de um motivo mais essencial ou de motivos oriundos de uma peça, ou internos a uma peça, com a questão da forma total da música, né? Mas aqui basicamente é isso que eu estou falando, que a gente pode estreitar a micro e a macroanálise através dessas observações. Enfim, então tem mais pontos aqui, vai até o número 10, eu só li para vocês 5, mas aí quem quiser depois, né, se interessar por esse assunto é só me pedir que eu envio o texto completo. Então agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Paulo.